Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá, programa Medicina Humanizada. Temos conversado muito sobre tratamentos naturais, então resolvi falar sobre aquilo que mais influência tem sobre a nossa saúde. É natural, depende só de mim, de você e de mais ninguém. O programa de hoje todo vai ser dedicado a falar de comida. E vamos falar então de um assunto que todo mundo gosta. Vamos falar de comida. E para começo de conversa, minha gente, comer é bom demais. Comer faz parte da nossa vida. Comer é fonte de prazer. Comer reúne a família. Comer a gente comemora, a gente festeja comendo. Então, toda vez que a gente vai falar de comida, né? Lá vem um doutor falar de comida, as pessoas já se armam, botam o pé para trás, né? Com medo. Então tá, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: não passe fome. Tá proibido passar fome. Fome engorda, fome faz mal. Tá? Fome da cara cheia e deprime. Então, esquece esse negócio de fome, esquece esse negócio de dieta excessivamente rigorosa. Eu vim aqui para falar que a gente come errado, que a gente precisa melhorar o modo de comer. Mas na grande maioria das vezes a gente precisa modificar o modo de comer, trocar um tipo de alimento por outro, mas não ficar sem comer, não passar fome, não fazer uma dieta excessivamente restritiva, excessivamente dura, difícil, complicada. A gente precisa comer bem, a gente precisa comer coisas que nos dão prazer e que nos fazem bem, tá? O problema é que muitas das vezes a gente come coisas que dão prazer, mas que não fazem bem pra gente. E aí vai conversar com alguém, esse alguém manda a gente comer coisas que fazem bem, mas que não dão prazer nenhum. E aí não dá certo, porque comida é fonte de prazer. Você vê discussões de nutrição, de comida, né? Sempre estão falando, é proteína, é a gordura, é o ômega 3, ômega 6, ômega 9, ômega 24, sei lá quanto, tá? Mas esquecem de discutir um problema fundamental que é o prazer. Então, comida é fonte de água, de nutriente, de vitamina, de proteína, mas também é fonte de prazer. Posto isso, né, tá? Que comida é fonte de prazer, que a gente não precisa abrir mão do prazer, mas a gente pode obter prazer de várias maneiras. Você não precisa ter prazer na comida, eu vou comer tudo que eu gosto, então, pera lá, vamos devagar com esse negócio. Talvez o que você gosta está te fazendo mal por algum problema qualquer. Então vamos tentar tirar isso e substituir por uma outra coisa que seja saudável para você, mas que você goste também, não obrigando a comer uma coisa intragável. O problema das maioria das dietas é que elas são intragáveis, né? Ou seja, não dá para comer, né? Certo? Gosto de papelão, não é isso? Então não funciona bem, tá? Vamos falar de comida. Comida é fundamental. O seu corpo, o meu corpo, toda célula, toda molécula, todo átomo que tem no seu corpo veio de uma comida. A gente é feito daquilo que a gente come, né? Aos pouquinhos, dia a dia, mas é isso. Tudo que está no nosso corpo, toda a água que está no nosso corpo veio de uma comida. Toda a proteína, todo o sódio, todo o cálcio, tudo que está no nosso corpo, tá? De bom ou de ruim, ele veio de comida, daquilo que a gente come. Então é óbvio que comida é fundamental, é importante. E a gente vê hoje uma sociedade doente, as pessoas estão doentes, a maioria das pessoas estão com excesso de peso, com diabetes. E de onde é que está vindo isso? Da comida, do nosso modo de comer. E é por isso que esse programa foi feito, foi pensado para hoje, para falar nisso. Nós estamos comendo errado, nós precisamos mudar o nosso modo de comer. Mas isso fica para o próximo bloco. Pergunta do Dr. Pedro Responde, caixinha do Instagram, vai lá. Tenho gordura no fígado, o que devo fazer para eliminar?
Olha só, gordura no fígado, o melhor remédio que existe, simples e prático. Primeira coisa, dieta low carb, reduzir carboidrato, porque é o carboidrato que gera gordura no fígado. Segunda coisa, exercício físico, que você vai queimar a glicose e ela não vai precisar ser depositada no fígado. E beber muita água, está resolvido. Estou de volta para continuar o nosso papo sobre comida. É difícil falar de comida para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Mas existem algumas coisas básicas, né? Algumas coisas que eu preciso falar, eu devo falar, que se aplicam à maioria das pessoas. São erros, são situações que hoje em dia o mundo entrou nessa encruzilhada e é extremamente comum, mas que deveria mudar um pouquinho para todo mundo. Eu acho que a alimentação que a gente tem hoje, padrão nossa, ela é muito rica em carboidrato, em amido, tá? Isso aconteceu, né, já vem de muito tempo, porque o amido, o grão, ele é muito fácil de cultivar, né, de processar, de fazer farinha, de fazer os alimentos. Isso acabou gerando, né, uma quantidade grande de alimentos baseado em grãos, baseado em trigo, em milho, em arroz, tá? Que não é bem para isso que a nossa biologia foi feita. A nossa biologia foi formada há 20, 30 mil anos atrás. E o homem naquela época comia mais, caçava, né? Então comia mais carne, ovo, né? Comia sim fruta e folhas, mas a base principal era carne e ovo. Então o nosso corpo está mais preparado para comer carne e ovo do que para comer arroz e feijão. Essa é a realidade, tá? E depois, né, no último século, começou-se um terror da gordura, que a gordura, o colesterol dá problema de coração. Então as pessoas foram reduzindo mais ainda o consumo de gordura. E reduziu a gordura, esse espaço foi ocupado por mais pão, por mais arroz, por mais biscoito, por mais massa, por mais amido. Resultado é que hoje a gente tem uma alimentação muito baseada em carboidrato, em amido, tá? Em grãos. E isso se mata a fome, mas também traz doença. Basta ver a quantidade de pessoas com excesso de peso, com diabetes ou pré-diabetes, com hipertensão e com vários outros problemas estão relacionados com comida e com excesso de peso. Mais da metade da população no Brasil tem excesso de peso. Então isso é um problema muito sério. Diabetes cresce todo dia. Isso vem dessa alimentação com muito carboidrato, com muito amido principalmente. Porque o açúcar é fácil, ele é doce, você logo identifica e para, né? E tira fora. Eu vejo muito diabético, eu parei de tomar o açúcar, né? O meu café é sem açúcar, mas ele come pão. Pão é amido é açúcar, né? Não é doce, mas é açúcar, é carboidrato. Então, assim, as pessoas não têm noção do perigo que está ocorrendo quando come arroz, pão, biscoito, porque isso eleva a glicose igual praticamente o açúcar. Então, esse excesso de carboidrato é a raiz de muitos dos males de hoje em dia. Além disso, a gente tem a questão das gorduras, né? Tá, e tal gordura pode, não pode, como é que é? Eu como sem gordura, como se isso resolvesse o problema. Gordura, você tem que identificar gordura boa e gordura ruim. Fritura não é bom, tá? Certos óleos, os óleos vegetais, né? Eles são muito inflamatórios, também não é bom, tá? Mas gordura é fundamental para o nosso corpo. O nosso corpo tem muita gordura, tá? O nosso corpo não tem nem, nem meio quilo de carboidrato no nosso corpo. A glicose do sangue, se você pesar ela toda, dá 5 gramas de glicose que a gente tem circulando no sangue. Glicogênio, que é outro carboidrato, dá 300 gramas, tá? Agora, gordura é quilos e quilos. O nosso cérebro, mais da metade dele é gordura. Então, a gente precisa de gordura. Gordura boa, tá? O que é gordura boa? Gordura rica em ômega 3, né? Você vai peixe, o azeite, né? São gorduras boas. O abacate são gorduras boas. O que é gordura ruim? Óleo vegetal, fritura, né? Isso são gorduras ruins. Então, nós precisamos comer gordura. Vamos selecionar gordura boa. Precisamos reduzir os carboidratos, vamos comer menos arroz, menos feijão, menos macarrão e comer mais carne, mais ovo. É isso que o nosso corpo está precisando. Vejo muito paciente idoso enfraquecido porque não come carne, não come ovo.
precisa comer carne e ovo sim, certo? Então precisamos mudar isso. No meio desse caminho, teve uma série de mitos, de coisas que as pessoas pegaram como verdade e que não são bem verdade assim. Alguns mitos eu vou tentar esclarecer no próximo bloco. Glúten e lactose são inflamatórios para todas as pessoas. Mito ou verdade? Mito. São inflamatórios para a maioria das pessoas, é verdade, mas nem para todo mundo. Crianças, por exemplo, têm uma tolerância maior à lactose. Glúten já é mais complicado um pouquinho, mas mesmo assim, nem todo mundo desenvolve essa resposta inflamatória. Vamos falar então de alguns mitos. Estou de volta para falar de alguns mitos, como eu prometi no bloco anterior, tá? Tem algumas coisas que às vezes eu acho até interessante que as pessoas citam, falam, perguntam e tem certos costumes e que não tem lá muito fundamento, né? Há pouco tempo eu fiz uma postagem no meu Instagram. Aliás, aproveita, siga Dr. Pedro, @Dr. Pedro Casador, Instagram. Lá tem muito mais coisas do que o que eu falo aqui, porque aqui são 15 minutos e lá são posts, são reportagens, são artigos que eu escrevo, tem muita coisa lá, vídeos também. Mas há pouco tempo eu fiz uma postagem lá, um artigo falando do suco detox, né? Que é uma coisa que é uma moda, todo mundo é suco detox para cá, suco detox para lá e tal, né? Que é aquele suco verde, não é isso? Aquele suco verde, bota lá vários legumes e tal, e couve, né? Fica aquele suco verde, tem várias receitas, né? Certo? E me preocupou um pouquinho essa história do suco verde, tá? Porque suco verde, no meu entender, não é uma coisa tão boa assim, tá? Por que que não é tão boa assim? Primeiro que liquidificou, tá? Caloria líquida não é uma boa coisa. Alimento deve ser sólido, deve ser mastigado, sabe? Tem que trazer um certo trabalho para o nosso corpo. Mastigar, deglutir, queimar umas calorias já por aí. E também inibir, não ingerir demais. Então líquido não é muito bom. Suco verde, qualquer tipo de suco não é muito bom. Comida é para comer, não é para beber. Bebe água, tá? Ok, então começa por aí. Segunda coisa que me preocupou um pouquinho, couve crua, tá? Couve é ótima para você comer refogado. Couve tem alguns nutrientes interessantes e tal, mas a couve crua tem alguns antinutrientes, que eu já falei sobre isso aqui uma vez. O que são antinutrientes? São substâncias presentes nos alimentos, principalmente nas plantas, que podem ter uma ação ruim para a saúde. E a couve crua tem. Tá? Tem ácido fítico, que vai formar fitato, tem oxalato, tá? Então essas substâncias podem fazer o quê? Podem prejudicar a tireoide, pode dar cálculo renal, tá? Espinafre dá muito cálculo renal, então a couve crua pode dar cálculo renal, pode prejudicar a tireoide. Você cozinhou, refogou, já diminui isso, mas o suco verde é a couve crua. Então, e a pessoa toma todo dia. Ninguém come couve todo dia, mas tomar o suco verde, toma todo dia. Então eu falei, eu preciso falar. Fiz lá um post, falei, deu repercussão danada a história do suco verde, tá? E daí a dica, suco verde, minha gente, não é um negócio para ficar tomando todo dia, não. Aliás, eu acho que nem deveria usar. Gosta de couve? Põe no prato, refoga, põe no prato. Tá? Os legumes tem ali? Põe no prato, faz uma refeição, ok, tudo bem. Tem outras coisinhas, tá? Tem a história do pão, né? Pão integral, gente, pão integral e pão branco, a diferença é de 2% ali dos nutrientes. Não justifica trocar pão branco por pão integral. É melhor não comer pão nenhum, porque o trigo é um amido e tal, não sei o quê. Mas aí a pessoa troca pelo integral, achando que aquilo resolve o problema e come integral todo dia. Come uma vez por semana, aí se o integral, o branco, tá? Mas vamos diminuir o consumo de trigo, tá certo? Não basta trocar pelo integral, é melhor diminuir o consumo de trigo. Então tem essas coisinhas. Falando do pão, miolo de pão. Que diferença que tem de miolo de pão para casca de pão? Nenhuma, tá certo? Uma série de mitos que tem que levam a pessoa a comer achando que está fazendo certo, mas não tá. Ok? E esse era o papo de hoje, era o papo sobre comida. Espero ter esclarecido alguma coisa, mas esse papo continua.
que chegamos ao fim do programa, ninguém passou fome e espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais sobre comida, porque comer é fundamental para ter saúde. Nós precisamos comer certo, comer direito. O programa hoje foi sobre isso. Espero ter contribuído muito, porque medicina humanizada, a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.